Boa noite, igreja, graça e paz. Deus seja louvado. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui em mais uma conferência, da juventude. Ano passado nós tivemos, esse ano também, e agradecemos a Deus pela vida desses jovens da Igreja Batista Carvalho de Justiça, que tem feito assim um trabalho maravilhoso e tem se dedicado à obra do Senhor. Amém? Está conosco o pastor Antônio Marcos. Pastor Antônio Marcos é um dos pastores ali da Igreja Batista Monte Gerezim. Ele era ovelha do pastor Riedson, que é irmão da nossa irmã Eneida. Então a família toda era daqui, viu? Lucas não, mas Diego, Davi, Eneida e André são nossos irmãos em Cristo. Pegou a carta de transferência e hoje estão lá em Rio Real, tá? Então, nós nos encontramos na convenção, e ali eu fiz o convite para ele, ele prontamente aceitou em estar conosco, trazendo a palavra nessa noite. Vamos estar orando nesse instante. Estenda suas mãos para cá, abençoando o nosso irmão. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, louvamos ao Senhor mais uma vez e agradecemos assim, ó Deus, pela Tua presença maravilhosa nessa noite, agradecendo, Senhor, pelo momento que o Senhor separou para nós, para estarmos em oração, para estarmos, ó Deus, cantando cânticos alegres de louvor e exaltação ao Senhor. Mas nesse instante, Senhor, também o Senhor separou para nós nos calarmos e ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Que em Cristo Jesus o Senhor use, ó Deus, o pastor Antônio Marcos, para falar conosco, para nos desafiar, ó Deus, a sermos pessoas todos os dias mais parecidas com Teu Filho amado Jesus. Mesmo, ó Deus, diante de todas as dificuldades e tentações, ó Deus, diante do tema que foi proposto pela nossa juventude, que esta palavra, Senhor, nos convença, que esta palavra, ó Deus, nos potencialize, ó Deus, e nos ajude a compreender que a santificação, ainda que é difícil, Senhor, ela é possível, pois a Tua palavra nos diz que é possível em Cristo Jesus. Amém. Pastor, deixa eu virar um pouco esse retorno para ti. Certo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Amém? Amém. Que bom estarmos aqui, louvando e bendizendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Fico alegre pelo convite do meu irmão e amigo Jamerson, meu contemporâneo de seminário, em 2012. E aí a gente já está entregando a nossa idade aí. Eu costumo dizer que eu sou um jovem com 3 palitos para se tornar adulto. Como assim? Tenho 35, perto de completar 36, aí acaba a juventude para mim, Mas eu sei a importância da juventude, Eu sei a importância de estar na casa do Senhor, eu sei a importância de se envolver na obra do Senhor, porque eu fui jovem na minha igreja, adolescente, iniciei na organização Embaixadores do Rei, com 7 anos de idade, e aí fui crescendo, desenvolvendo na obra do Senhor. Sou casado, minha esposa é Jéssica, tenho 2 filhos, Yarim, a mais velha, vai fazer 3 anos, e Estevinho, que nasceu agora nesse mês, no dia 4 de agosto. E servimos ao Senhor na Igreja Batista Monte Gerezim, como o pastor Jamerson apresentou, para a honra e glória do nosso Senhor. Trabalhei com a juventude durante 5 anos, como pastor de jovens, já fui presidente de juventude, já trabalhei em diretoria de juventude, e eu sei que é desafiador, irmãos, trabalhar com jovens, porque eu fui jovem e eu sei que eu dei trabalho, e eu sei que jovem dá trabalho, mas o trabalho é para o reino, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, fui convidado nessa noite para falar sobre essa temática, santidade, um tema extremamente profundo, um tema extremamente tocante, porque faz parte da nossa vida e da nossa caminhada como crente, como cristão, aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então não é difícil e também não é fácil ao mesmo tempo falar sobre santidade, porque
o texto que eu escolhi nessa noite foi justamente falando sobre o cotidiano da nossa vida. E aí eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. E à medida que vocês forem abrindo, vocês vão se colocar de pé. A primeira carta de Pedro, um dos apóstolos de Cristo Jesus, escolhido, jovem também, para uma missão. Missão esta que não foi fácil, porque Deus escolheu homens difíceis, homens complicados, mas que com certeza a missão é dada por Deus, missão dada, missão cumprida. Então, com certeza, por meio da obra de Deus, da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo, a igreja continua avançando, porque estes homens e jovens, como Pedro foi, jovem, quando ele foi escolhido por Cristo Jesus, e assim os outros apóstolos, para desafiar a nação a entender que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Pedro capítulo 1, os versos vai ser os versículos 14 a 16, somente esses 3 versículos para a nossa reflexão nessa noite. A temática é: santidade é uma missão possível. E o texto para a nossa reflexão é justamente isso, este como base, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 16. Todos acharam? Amém. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Obrigado, minha irmã. Como filhos obedientes, versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Pode sentar. Este ano, irmãos, a nossa Convenção Batista Baiana trabalhou um tema durante a sua promoção missionária, que foi discipulando as gerações. Eu digo que esse tema, trabalhado pela convenção, é um tema ousado e, ao mesmo tempo, um tema desafiador. Por quê, irmãos? A geração atual vive um tempo de esforço ou possessão, opressão, tanto externa como interna. Os jovens hoje estão sendo desafiados pela cultura, estão sendo atraídos pela cultura a seguir a uma agenda. Só que a igreja de Cristo, ela vai de contramão, à agenda deste mundo. Não é a mesma agenda, a nossa agenda é a agenda dos céus. É por isso que Paulo, lá em Colossenses, vai dizer: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A nossa agenda não é a agenda desse mundo. Ou seja, qual é a vontade que deve ser feita? A vontade daquele que nos chamou. E Pedro, ele traz justamente essa visão de que nós fomos chamados, nós fomos alistados para servir somente ao Senhor, e isso se chama santidade. Nós somos santos porque, por um ato divino, nós somos tornados santos em Deus, por Cristo Jesus. Não é obra do ser humano, não é obra minha nem sua, porque Cristo nos resgatou em meio ao pecado, em meio ao lamaçal do pecado e à condenação eterna. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que a nossa geração atual passa por esses grandes desafios, por essa pressão externa e interna. O modernismo, os padrões culturais, as influências das redes sociais. Hoje, se você não tem um canal no YouTube ou uma rede social, você é taxado como quadrado. Se você não tem um endereço, um e-mail, você não é ninguém. Certo? Mas como Paulo falou, a nossa cidadania não é daqui. Portanto, falem o que queiram falar, mas a nossa moradia não é aqui. Nossa agenda não é a agenda do mundo. A nossa agenda é a agenda dos céus. Então, muitos jovens, diante dessa pressão da sociedade, da cultura, das redes sociais, porque há um padrão na rede social, é ser atraente, é ser bem visto, é estar na mídia, como muitos dizem, é receber tantos likes e
ter muitos seguidores, porque se você não tiver isso, você não é nada no mundo. Mas Jesus Cristo, Ele fez tudo por mim e por você. Por isso nós somos pessoas preciosas aos olhos de Cristo. Não por mérito, mas por graça de Deus. O que é graça, irmãos? É um favor que nós não merecíamos, mas Ele estendeu as suas mãos para nos alcançar. Aí nós cantamos, maravilhosa graça. Que graça é essa que nós recebemos, Senhor? Que sendo nós ainda pecadores, o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí muitos jovens cristãos se perguntam, será que é possível viver uma vida separada para Deus? Uma vida de santidade? E isso que quer dizer a palavra santo, separado para Deus, para adorar somente ao Senhor, exclusivamente viver para o Senhor. É por isso que quando Paulo ele foi resgatado, lá na sua cegueira espiritual, na sua fome e na sua angústia de querer purificar a religião com sua atitude e dizer que a religião ou o cristianismo era uma seita, e aí ele pedia carta às autoridades para perseguir os cristãos. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, ele diz, todas as coisas que eu tenho, eu considero como esterco, como nada, para que o nome de Cristo seja conhecido. É isso que é santidade, é declarar que nós fomos separados, nós fomos livres do domínio de Satanás, das trevas, para servir a um Deus maravilhoso, único e santo. O modelo e o padrão pelo qual o jovem ou o cristão tem que seguir é Deus. Não são as redes sociais, não é a opinião pública. O cristão não vive da opinião pública, ele vive pela graça, ele vive pela fé, de sorte de que pela fé nós podemos agradar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que querem se aproximar de Deus, têm que crer que Ele existe, e não só isso, irmãos, é isso que é graça, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sim, é possível viver uma vida de santidade em meio a tanta prova, em meio a tanta tentação. Hoje, como jovem, findando a carreira da juventude, eu posso dizer que Deus esteve comigo em todo o tempo. Se eu andasse com os meus próprios pés, com certeza hoje eu não estaria onde eu estou. É unicamente pela graça do Senhor, depender do Senhor e perguntar, Senhor, esta é a sua vontade? Irmãos, eu vivi na minha adolescência um grande desafio, porque você não se contaminar com o mundo é extremamente difícil, porque é muito atraente, é muito atrativo, tem muitas alternativas. Mas eu consegui enxergar por meio da palavra do Senhor, de que não existe nada igual a Jesus. Não existe nada que possa suprir a nossa necessidade como Jesus. O mundo, com suas variedades, não pode nos dar a única coisa que o ser humano pode ter, que é a salvação e a vida eterna. Só Jesus pode nos oferecer. É por isso que Pedro, ele diz que a santidade tem uma resposta, a palavra do Senhor. Nós vimos aqui na leitura bíblica de que forma o jovem purificará o seu caminho, observando de acordo com a sua palavra. Irmãos, se eu não observasse a palavra do Senhor, se eu não me dedicasse em buscar a palavra do Senhor, eu já estaria vivendo uma vida alheia a Deus, ou não crendo que Deus existe, porque o mundo me leva para isso. Porque se eu não colocar dentro de um laboratório Deus e dizer que Ele existe porque a ciência está comprovando, Deus não existe. Mas Deus, sem o homem, Ele continua sendo Deus. E o homem sem Deus, quem Ele é? Eu trabalho hoje na igreja com o departamento de discipulado. E eu creio que o discipulado é a chave para fazer com que a igreja continue avançando, porque esta é a missão dada por Cristo Jesus. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os. Esse aqui é o desafio,
Porque o ensinamento da palavra do Senhor não é acerca da minha experiência, mas de quem Cristo foi em mim. De que Cristo me libertou. E é o que Paulo vai falar lá. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a mensagem, irmãos. Esta é a carta lida, escrita com sangue, e o sangue do Cordeiro na minha e na sua vida, que o mundo deve ler. O meu e o seu testemunho deve ser evidente para que os homens enxerguem o nosso bom testemunho e dê glória a nós. É isso que a palavra diz? Não, a glória é do Senhor. Ele nos resgatou para a glória dele. Ele nos lavou para a glória dele. Ele enviou seu Filho para a glória dele. Tudo vai culminar na glória de Deus. E é por isso que é desafiador, irmãos, porque nós caímos no grande erro e na grande atração de que nós somos o centro do palco, ou do evento. Não, o personagem principal de Gênesis a Apocalipse é Cristo Jesus. E é isso que Pedro vai apontar aqui, a resposta da palavra de Deus é dizer que claramente é possível sim viver uma vida santa, porque sem isso nós não podemos ver a Deus. O autor dos Hebreus vai desafiar a igreja a viver em comunhão, mas também em santidade. Porque sem comunhão e sem santificação, nós não podemos ver a Deus. Ele nos chamou para viver em comunhão com Ele, com a sua igreja, e viver uma vida separada para Ele, servindo somente a Ele. Se nós não estamos fazendo isso, irmãos, em toda a nossa maneira de viver, nós não podemos dizer que nós somos cristãos, porque a palavra nos desafia a fazer isso. E por isso Pedro, escrevendo aos irmãos que foram perseguidos, e essa carta é uma carta circular, de 1 Pedro, 2 Pedro, para que fosse lida no meio da comunidade dos cristãos. E aqui na Ásia Menor, ele escreve em Roma, na Ásia Menor essa carta é lida, porque Pedro, ele vê que os irmãos não judeus, que se converteram ao Evangelho, estão sendo perseguidos, hostilizados, estão sendo oprimidos, rejeitados pela comunidade, porque professar o nome de Cristo Jesus. Era novidade isso para Pedro? Não, porque ele mesmo sofreu na carne as prisões, os açoites, as rejeições. Então ele sabe o que é sofrer por amor ao nome de Cristo Jesus. E ele começa, juntamente com Silvano, que aqui vai estar escrevendo essa carta, e Paulo começa a dizer justamente sobre este caminho e este modelo que a igreja e que os cristãos devem olhar. O modelo e o caminho que deve seguir é Cristo Jesus. E sem Ele nada podemos fazer. Pedro aqui ele começa a envolver os irmãos em uma consolação que ninguém mais pode dar. Imagine, irmãos, você professar o Evangelho, dizer que você serve a Cristo Jesus, e aí você é ameaçado de morte, você perde seus bens, sua família é ameaçada de morte, seus parentes podem morrer porque você é cristão. Imagine viver correndo de cidade em cidade, porque você professa e diz que é cristão. Hoje, irmãos, nós não temos na nossa realidade, no nosso Brasil, na nossa nação, esse desafio de ser perseguido fisicamente, de sair das nossas casas ameaçado de morte. Mas existem outros países cristãos que estão vivendo essa realidade, de perder os seus bens, de perder os seus filhos. E como diz o hino, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Esse é o desafio de ser cristão, esse é o desafio de viver uma vida em santidade, separada para Deus, mas é um privilégio, irmãos, porque a nossa glória, a majestade de Cristo em nós, não está aqui nessa terra. Todas as coisas aqui passarão, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Então essa carta foi escrita para incentivar, para encorajar os irmãos a viver uma vida santa, separada para Deus, mesmo em meio às pressões da sociedade, da cultura, dos desafios familiares, porque o primeiro campo missionário, para nós que somos cristãos, é dentro da nossa casa. Se os nossos parentes, os nossos irmãos, nossas mães, pais, não verem que nós somos transformados pelo poder da palavra de Cristo Jesus, não há bom testemunho.
As pessoas não serão alcançadas. É isso que é falar em nome de Cristo, é dizer que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas aqui Pedro, ele vai apontar que há um caminho fácil de conquistar tudo isso. É estar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, sozinho eu nada posso. Vocês não estão sozinhos, irmãos. É por isso que Jesus falou: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Mas eu sou jovem, eu tenho muita coisa para aproveitar. Eu tenho faculdade para ir, eu tenho cursinho, eu tenho concurso público, eu tenho uma vida para buscar estabilidade. Certo, mas qual é o alvo principal da sua vida? São as coisas deste mundo? Jesus ensinando aos discípulos, de forma prática, ele vai dizer: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, de vestir, de beber, porque o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. É depender do Senhor, é isso que é viver uma vida santa. Não é a par do Senhor, a parte de Deus é estar com o Senhor todos os dias, é buscar o Senhor todos os dias. Assim como você abre os seus olhos e você começa a respirar e dizer: Senhor, obrigado porque eu levantei nessa manhã, obrigado, Senhor, porque eu deitei nesta noite, obrigado, Senhor, porque eu tenho onde repousar a minha cabeça, obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá todas as coisas, e mesmo sem merecer. Essa é a graça de Deus, irmãos. Mas uma vida santa nos aproxima de Deus e nunca nos afasta. Qual é o retrato, irmãos, de Gênesis capítulo 3? O homem recebe uma ordem de Deus, como um pacto, como uma aliança, e dizendo: não faça isso, porque certamente no dia que você fizer isso, que você comer, você vai morrer. É a ordem de Deus. Mas qual é a mentalidade do homem? Ser independente de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, o que é que Ele faz? Quando vai criar os peixes, dá ordem aos mares. Quando vai criar as árvores, as ervas, as flores, a terra. Mas quando Ele vai nos criar, Ele mesmo diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí eu digo, irmãos, peixe fora da água vive? Não. Planta, árvore fora da terra vive? Não. E o homem sem Deus pode viver? Não. Nós dependemos do Senhor, por meio dEle nós respiramos, nós existimos, nós caminhamos, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus declarou isso em João 15. Eu sou a videira verdadeira, se vocês estão em mim, vocês podem dar fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse é o desafio da juventude de hoje, é enxergar jovens que acham que Deus não existe, que pensam que Deus não existe, porque a cultura está ensinando isso. Olha os temas das nossas escolas, de ciência, biologia, não existe um Deus. Não se fala sobre criacionismo, mas sobre tudo espontâneo, surgindo de uma hora para outra, e isso não é uma verdade bíblica. A gente vê isso nas nossas escolas, nas faculdades. Não é uma agenda que vai falar sobre Deus, mas vai falar sobre o homem no centro. Mas nós cremos na palavra que diz que Deus é tudo em todo, e que todas as coisas foram criadas por Ele e para a glória dEle. Será que você pode dizer: a minha vida é para a glória do Senhor? Será que a sua vida, o seu testemunho, o seu andar, o seu proceder, demonstra que você pertence a um Deus santo? Porque a sua vida é santa? Então, irmãos, analisando todo esse cenário em que Pedro, ele vai trazer 3 movimentos dentro desses 3 versículos, que vai falar sobre a santidade de Deus, que é refletida na nossa vida. Primeiro, o que nós devemos deixar. Segundo, qual é o padrão que nós devemos seguir. E terceiro, qual é o motivo que nos chama para essa missão. R.C. Sproul, ele vai dizer que ser santo é ser separado
Deus é separado, porque Ele é absolutamente diferente de tudo o que existe. A palavra de Deus vai falar que Deus Ele é santo. Não existe outro igual a Deus. Não existe, é como nós cantamos, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando o povo de Israel canta isso, as nações tremiam porque viam o histórico de Deus livrando o povo das mãos do inimigo. Deus tirando o povo do Egito com mão forte. Deus tirando o povo do deserto e levando para Jericó. E levando para as muralhas e derrubando as muralhas. E tudo isso vai declarar que Deus, Ele é maravilhoso. Não existe um como o nosso Deus. É por isso que Deus é santo. Não existe nada que foi criado que possa se comparar ao nosso Deus. Ele é separado, Ele é único. Não existe outro igual ao nosso Senhor. É por isso que Pedro, ele vai dizer justamente, Deus, Ele é santo. Ele é absolutamente santo. Ele não foi tornado santo. Ele é, por essência, santo. Mas e nós? Nós somos santos por essência? Não, como eu falei no início de Gênesis, o homem foi criado por Deus e para Deus, e sem ele não pode existir. Sem Deus nós não podemos existir, irmãos. A palavra do Senhor sempre vai nos apontar para um caminho. O caminho é justamente declarar que só o Senhor é Deus e não existe outro igual a Ele. É por isso que os cristãos declaram diariamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a missão da igreja. Quando a igreja se reúne no momento da ceia, da comunhão, está declarando que Jesus morreu, ressuscitou e que retornará. E tudo isso para a glória de Deus Pai. No último dia, quando Jesus se manifestar, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, irmãos, a santidade ela é possível porque não parte de nós, mas parte unicamente do nosso Deus. O primeiro ponto para a nossa reflexão nessa noite vai ser justamente a santidade. A santidade nos chama a deixar a velha criatura. Veja aí o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes haviam nas vossas ignorância. Olha o que Pedro está falando aqui para os irmãos. Como filhos obedientes. Ele não está falando assim, como criaturas, como ímpio. Não, como filhos. Por quê? Pedro está declarando para os irmãos que estavam sendo perseguidos, como uma forma de consolo e incentivo e encorajamento, olhe, vocês têm uma nova identidade, e essa identidade não é mais de não povo, é de filho. Como foi e quando foi que nós adquirimos isso, irmãos? Por meio da pessoa de Cristo Jesus. Onde? Na cruz do Calvário. E aí por isso que João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Quando nós cremos em Cristo Jesus, na sua obra redentora, e nos atentamos para a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho? O reino dos céus é próximo, portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento e fé. E isso é olhando para Jesus, porque se nós não olharmos para Jesus, irmãos, não olharmos para a obra redentora de Cristo Jesus, nós não podemos alcançar a graça por meio de Cristo Jesus. Assim, irmãos, como o povo de Israel, e aqui Pedro está trazendo para a mente dos cristãos um cenário do Antigo Testamento. Assim como o povo de Israel deixou o Egito caminhando rumo à terra prometida, ele está convocando os irmãos que estão em Cristo, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, a tomar as suas sandálias dos pés e pegar a vara na mão e caminhar rumo à terra prometida. Não existe mais Egito, não existe mais olhar para trás. Por isso que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então o chamado à santidade é justamente para abandonar a velha criatura, deixando para trás
tudo aquilo que desagradava ao Senhor, porque nós somos filhos dele. E como filhos da luz, devemos andar na luz, porque se nós andarmos na luz, como na luz ele está, tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso é graça, irmãos, é isso um benefício da salvação de Cristo, uma vida separada para agradar ao Senhor. Isso que é santidade. Não vivo mais para mim, eu vivo para agradar ao Senhor. O meu trabalho, a minha família, não é meu, é do Senhor. E olha que Paulo usa um termo muito mais abrangente. Eu sou escravo de Cristo. Eu era escravo do pecado, mas Ele me comprou com o seu sangue e eu sirvo para toda a minha vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o tema central da vida do cristão. Nós vivemos pela fé, porque a fé nos leva e nos aponta para o único que pode nos livrar, e este único é Jesus Cristo. Então o cenário que Pedro está trazendo aqui para o povo, para os cristãos que estavam sendo perseguidos, foi justamente sobre isso. Olhando para o cenário do povo saindo do Egito, livre, liberto do Senhor, da escravidão, com uma nova identidade. Que identidade é essa? Povo de Deus. Vocês serão para mim particularidade, vocês são meu povo, e eu serei o seu Deus. Esse foi o acordo do Senhor. Portanto, como é santo aquele que vos chamou, seja vocês também santo. Irmãos, ser crente não é para brincar, não é para brincar de santidade. Eu sou jovem, mas é difícil viver uma vida de santidade. Então analise a sua vida e veja que tudo que você tem, o Senhor te deu, para que você entenda que só Ele deve ser adorado na sua vida. O que é que Satanás queria fazer com Jesus? Começou lá no Éden, a tentação de querer fazer com que a humanidade se rebelasse contra Deus. É isso que o Criador falou? Se você pegar e comer, você vai se tornar como Ele? Ele sabe que no dia que você comer, você vai se tornar como Ele, conhecedor do bem e do mal. E lá no jardim, lá no deserto, irmãos, quando Jesus foi tentado, como Satanás se utilizou de toda essa tentação para fazer com que a adoração viesse somente para Ele. E ele fala assim no último momento do estágio da tentação, coloca Jesus no pináculo, no alto monte, e diz assim, toda a glória desse mundo eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás, para o tentador? Também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. O cristão que vive em santidade, rejeita as coisas e a proposta deste mundo, para dizer, somente ao Senhor irei adorar, não a minha vontade, não a vontade deste mundo. O Egito não está mais no nosso coração, irmãos. É como José, ele estava no Egito, mas o Egito não estava no seu coração. Um jovem que poderia ter tudo, de mão beijada, tudo fácil. Lembra da mulher de Potifar? De que forma que tentou a ele? Ele poderia dizer, não, sou jovem, eu tenho que aproveitar todo esse momento. Ele diz, não. Olha o testemunho de José, irmãos. Ele não fala assim, eu não vou me deitar com você para desagradar o meu senhor Potifar, não. Ele fala assim, eu não irei desonrar o meu Deus. Primeiramente, o seu relacionamento não é com os homens, é com Deus. Ele que te chamou. Então, antes importa agradar o Senhor do que agradar os homens, irmãos. Então, a santidade é um chamado para deixar todas as coisas velhas para trás. Nós não pertencemos mais a este mundo. Então, este mundo não tem que estar no nosso coração. Os seus prazeres, as suas concupiscências não tem que estar em nosso coração. Como filhos obedientes, não vos conformeis. O que é não vos conformar? O que é não se conformar? É tomar forma do mundo. Quando você coloca uma água em uma tigela redonda, ela fica no formato redondo. No quadrado, vai ficar quadrado. O crente não se conforma como a água. Ele se conforma como Cristo. A forma e o modelo que ele deve seguir e viver é Cristo. O parâmetro da decisão da vida dele é Cristo, é a vontade do Senhor, é viver em santidade e agradar somente ao Senhor. Somente ao Senhor adorarei e servirei. Isso que é uma vida de santidade.
Mas para isso é necessário abandonar tudo aquilo que nos prende ao Egito do passado. As coisas que nós vivíamos que desagradavam ao Senhor, a vida de pecado. Nossa vida agora é de santidade. E o que é ser santo? Não pecar nunca mais? Isso não é uma verdade bíblica. Quando eu me tornei cristão, agora eu não peco mais. O pecado não tem mais poder para me tentar. Isso é uma mentira. Você é santo, mas agora você luta contra o pecado porque você não é mais escravo do pecado. Cristo te libertou, Cristo te tirou do império das trevas. Mas olha o aviso que Paulo dá: não use, dessa ocasião, da liberdade, para dar ocasião à carne. Não peque. Você agora enxerga o pecado, mas agora você tem o poder de resistir ao pecado, fugir do pecado, como José fez. Mas isso vem de você, irmãos? Vem de mim? Não, é uma ação do Espírito Santo de Deus em nos fazer suportar as duras provas. É por isso que nós somos chamados a deixar tudo aquilo que desagrada ao Senhor e viver em novidade de vida, porque nós somos uma nova criatura. É essa nova identidade que Pedro aponta. Segundo, irmãos, segundo ponto para a nossa reflexão, a primeira é abandonar tudo aquilo que é da velha criatura. E o segundo, a santidade é refletida no padrão de Deus. Olha o versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira. Em toda a vossa maneira de o quê? O que está aí na Bíblia de vocês? Vamos lá. Versículo 15 de 1 Pedro capítulo 1. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Vida consagrada totalmente ao Senhor. No tempo dos juízes, a gente vai ver lá Sansão. Quem nunca ouviu falar da história de Sansão? Sansão, ele foi um nazireu separado para o Senhor, servir, não deveria cortar o cabelo, não deveria beber bebida forte, não deveria comer cadáveres, ou seja, animal morto, morto sem procedência, sem conhecimento. Isso é viver separado, ele não poderia fazer nada disso. Mas qual foi a atitude de Sansão? Ele fez tudo ao contrário daquilo que Deus propôs para ele, para viver como separado somente para o Senhor. Ele era o juiz de Deus, era para livrar o povo de Israel. Mas isso não tirou de Sansão o fato de que ele poderia ser tentado para pecar, para se separar do Senhor, não viver uma vida separada para Deus. Nós somos chamados para viver por um padrão, e o padrão não é este mundo, o padrão não é a igreja, o padrão não é o pastor, não é as pessoas, o padrão é Deus. Deus nos chama à santidade porque Ele é santo, Ele é o único separado, Ele é o único que deve ser adorado por ser o único Deus absolutamente santo por essência. Repare que na Bíblia é o santo amor, é a santa justiça, a santa misericórdia. Tudo é santo por essência. A santidade do Senhor deve estar em toda a nossa maneira de viver, não somente em áreas parcialmente, dizendo: ó Senhor, eu vou entregar somente essa área aqui, porque essa aqui não bula não, que ainda eu pretendo fazer isso e aquilo. Não, é se entregar de corpo e alma e espírito ao Senhor e dizer: Senhor, usa o meu ser para o teu louvor, mãos, pés, tudo consagro a ti. Consagração é justamente isso, dizer: Senhor, trabalha em toda maneira de eu viver. Não trabalha somente na igreja não, Senhor. Eu não quero ser crente somente na igreja, eu não quero ser crente somente na frente dos meus irmãos, dos líderes. Eu quero ser crente na minha escola, na faculdade, no meu trabalho, em todo lugar, porque esta agora é a minha identidade, este é o meu estilo de vida. Santidade é o estilo de vida, não é uma roupa que você tira e coloca quando você quer. Santidade não é isso, santidade é estilo de vida do cristão. Não existe outro modo de viver, irmãos. O padrão é Deus, é a santidade, é a vontade do Senhor. E aí Paulo vai dizer, Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor.
Nós só vamos experimentar a vontade de Deus quando nós dissermos: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, me entregando aos seus pés, quero viver uma vida separada para Ti, Senhor. É fácil isso, irmãos? Não. Tudo que eu estou falando, tudo que a palavra declara aqui, é desafiador. Mas quem disse que ser seguidor de Jesus seria fácil? O próprio Senhor não nos deixou enganado, não. Quando Ele olha para os discípulos, Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é renúncia do eu, da minha vontade, dos meus prazeres, porque não é mais meu, é do Senhor. A minha vida é do Senhor, a sua vida é do Senhor, a sua família é do Senhor, o trabalho que você tem é do Senhor, o seu vocabulário é do Senhor, o seu testemunho tem sido falar de Cristo Jesus. Ser santo é isso, irmãos, é um estilo de vida, não é uma roupa que eu vou sair da igreja, sair daquela porta ali, chega lá no guarda-roupa e vou vestir outra roupa. Pelo contrário, Paulo vai dizer: vocês vão se revestir agora do novo homem, que foi separado, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro, para viver uma nova vida. Santidade é refletida no padrão, e esse padrão é Deus. O texto vai nos mostrar que não é restrito ao movimento da igreja, do culto, da comunidade em si, é de quem Deus é no nosso ser. Não é nas coisas externas somente, porque a transformação do homem e da mulher que foi alcançada por Cristo Jesus é de dentro para fora. Não é porque você veste roupas longas, anda com a Bíblia debaixo das axilas, né? Não vou falar sovaco como falava antigamente, né? Os crentes da Bíblia preta era chamado antigamente, né? Não é por isso não, irmãos. É pela sua vida interior, dizendo: eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Não precisa ninguém dizer isso, mas isso vai ser naturalmente refletida, porque eu tenho um padrão, o padrão é Deus, a santidade, buscar pelo Senhor essa santidade. Isaías, quando está diante do Senhor, ele diz: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu serei consumido porque eu vi o Senhor. E eu fico, irmãos, estarrecido. Eu sei, eu já cantei muitas vezes na minha juventude, e hoje, olhando para as Escrituras, eu começo a analisar. Terrivelmente é estar diante do Senhor. Deus, Ele é puro, irmãos, puro, santo, absolutamente santo, e pecado não habita diante dEle. É por isso que Isaías olha dessa forma, mas nós cantamos, na presença do Senhor, nós pulamos de alegrias, nós saltamos, certo? Qual foi a atitude de Daniel quando viu Jesus Cristo glorificado? Quando viu o Filho do Homem, ele caiu com o rosto em terra. Qual foi a atitude de João quando estava vindo a visão lá em Patmos? Ele caiu por terra, porque ele sabe que a glória e a santidade do Senhor é tão grande que a carne não pode ficar diante dele. É isso que é viver uma vida santa, separada para o Senhor, mas sabendo que o pecado não habita diante do Senhor. É deixando tudo e apontando para o padrão de perfeição e santidade absoluta. O Deus único e verdadeiro. Tudo isso, irmãos, nós iremos testemunhar no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, no nosso relacionamento. Será que o nosso relacionamento tem demonstrado que eu vivo uma vida santa? Não falo só de namorado ou de marido e mulher, mas entre as pessoas também, porque quando eu trato uma pessoa muito mal, isso declara que eu não fui transformado. Quando eu ignoro as pessoas, eu demonstro que Cristo não vive em mim e o seu amor não está sendo praticado. A santidade vai me levar a fazer tudo, irmãos, a viver o amor de Deus, a santidade, a paz, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, porque mais e mais eu quero estar diante do Senhor. Isso é santidade. A santidade nunca vai nos afastar de Deus, sempre vai nos aproximar de um Deus santo, e o padrão é Ele. E o último ponto, irmãos, é justamente falando que a santidade é exigida porque Deus é santo. Ele não fala assim: olha, seja santo como Moisés é santo, seja santo como Abraão foi santo, foi puro diante de mim, justo, teve fé, isso foi imputado como justiça. Não,
O parâmetro é Ele mesmo, a glória é dele mesmo, o alvo é Ele. É por isso que nós vivemos, e a juventude tem o desafio de hoje, de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, e que é possível ser santo sim, na faculdade, no trabalho, na minha comunidade, na minha casa, ser santo e ser santo. A cada dia, irmãos, santo é um ato de Deus. Em Cristo Jesus, depois que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos tornou santo. É um ato de Deus. Nós somos santos porque Deus nos tornou santo. Santificação é um processo. Ou seja, não existe ninguém que foi tornado santo que é perfeito. Quem é na face da terra que viveu sem pecar e nunca foi tentado pelo pecado? Não existe. Porque ainda nós não chegamos no último estágio, que é da glorificação. E isso você só pode chegar quando você passar pelo processo da santificação. Você é santo, mas não tem mais domínio de pecado sobre sua vida. Mas você agora tem que buscar essa vida santa diante do Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, vivendo em santidade, vivendo em comunhão com os irmãos. Isso faz parte da vida do crente, irmãos. Sim, a santidade é possível. Quando você se lança diante do Senhor e declara: Senhor, eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Olha o versículo 16. Portanto, está escrito, olha o que Pedro vai frisar, ele vai apontar lá para Levítico capítulo 11. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui Deus relembra a razão pelo qual o povo foi separado. O povo foi tirado do Egito, mas repare quando o povo chega no deserto. Ele olha para Moisés e diz assim: não tem pão. Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto sem pão, sem carne, sem água. Eles não entenderam que eles tinham agora uma nova identidade. Eles eram escravos e agora eles são livres. Só que eles são livres para servir ao Senhor como o único Deus. A mesma coisa acontece com muitas pessoas que se dizem cristãs, irmãos. Hoje, não sabe o fato de que foi livre e como foi livre, mas quer viver para si mesmo. Não, agora que eu sou livre, né, da escravidão do pecado, eu vou fazer o que eu quero. Não é bem assim, irmãos. Aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. Assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que viver uma vida de santidade, separada para o Senhor. Porque essa é uma exigência divina. O povo deveria ser santo porque Deus era santo, é santo e continua sendo santo. Hoje, os cristãos têm que ser santos porque Deus é santo. Mas não é somente parcial, irmãos. É em toda maneira de viver. Portanto, meus irmãos, tudo que a palavra de Deus nos traz por meio dessa carta de Pedro, declarando ao povo que foi perseguido, um povo que foi hostilizado, um povo que foi rejeitado, um povo que foi perseguido porque professava o nome de Cristo Jesus, ele vai dizendo assim: olha, vocês são livres, vocês têm uma nova identidade, vocês têm um Senhor, e todo esse sofrimento aqui nessa terra não pode se comparar com a glória que há de se manifestar por meio de Cristo Jesus. A minha esperança, irmãos, não está neste mundo, a sua está? Os irmãos calaram, quem cala consente, é isso? A minha esperança não está nesse mundo, a sua está? Amém, glória a Deus. A minha e a sua esperança está na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai declarar em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 12, de que Jesus Cristo se humilhou, foi rejeitado, obedeceu e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero desafiar a vida de vocês nessa noite, irmãos. A palavra do Senhor está desafiando não só a você, mas a mim também, a viver uma vida santa. Porque quando Jesus voltar, Ele vai separar os bodes da ovelha. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Aqueles que estiverem à direita,
Entra para o gozo do meu Pai, que foi preparado para você antes mesmo da fundação deste mundo. Isso para aqueles que viveram uma vida separada para o Senhor. Santidade é possível, mas aqueles que não querem, como diz Malaquias 3,18, então voltareis e vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse ver, irmãos, é por meio da sua atitude, do seu testemunho, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você deve declarar: eu sou servo e filho de Deus. Então, como Pedro falou, como filhos obedientes, possamos viver uma vida santa olhando para o padrão. Esse padrão é Deus, pois a exigência vem dele mesmo, que é santo. Então, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Que Deus possa estar completando essa palavra em nossos corações. Peço que os irmãos fechem seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ouvir a sua voz por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Que a nossa vida seja transformada pela palavra do Senhor dia após dia. É por isso que nós somos santificados na palavra, para que nós possamos suportar as duras lutas deste mundo e as tentações por meio da palavra, porque a palavra de Deus é vida para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite o Senhor falou aos nossos corações, não o que queríamos ouvir, Deus, mas o que nós necessitamos ouvir. E a Tua palavra, Deus, é viva e eficaz, e ela tem esse poder para nos transformar. O Teu Espírito tem esse poder para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos separou para Ti, para Deus Pai, e para ser guiado pelo Teu Espírito neste mundo hostil, mas para declarar a este mundo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que essa juventude daqui da Igreja Batista Carvalho de Justiça possa ser um luzeiro nessa comunidade, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, testemunhando que eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.